Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de janeiro de 2015, uma segunda-feira. Esse é o verbete de número 3.265, 5 páginas, 47 elogias, 9 máximos. O tema é Criatividade Intermissivista, da Verponologia. Quem escreveu é o professor veterano Paulo André Norberto, que está aqui muito bem acompanhado e fazendo a sua estreia aqui no Tertuliário. Então vamos conhecer um pouco o Paulo André. Então é Paulo André Norberto, ele é professor e empreendedor brasileiro, natural do Rio de Janeiro, é voluntário da Conscienciologia desde 1998, docente da Conscienciologia desde 2003 e tenepsista desde 2009. Então vamos ao verbete. Na definição, a criatividade intermissivista é o atributo consciencial amplificado do curso intermissivo pré-ressomático, capacitando a consim, homem ou mulher, para a produção teática de neoverpons e soluções originais evolutivas, a partir do paradigma consciencial. Em pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da criatividade, o holopensene verponogênico da Pognópolis, os cosmos pensenes e os neopensenes. Em fatologia, a cosmovisão como indicador da criatividade intermissivista, o ato de pensar grande, a visão de futuro, a abordagem criativa, a diferença entre a superdotação e a genialidade, o fato de a consim large ser mais criativa, a caneta e o papel em branco, o enriquecimento dos brainstorms com as variáveis conscienciológicas e a necessidade da criatividade na abordagem interassistencial. Em parafatologia, a criatividade multidimensional, a tenepse inspiradora, as ideias originais inspiradas pelo amparador extrafísico, a ideia rememorada de existência passada, ainda hoje, original para a massa humana impensante, a criatividade intermissivista sendo traço consciencial alavancador da evolução. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: criatividade evolutiva, efeito intermissivo, inspiração, verponário, verpon motivadora. A criatividade intermissivista é fundamental nas GESCONs, nas recins e na realização da proexis. Ao modo de megapoder consciencial, direciona a consim interessada a novo nível evolutivo. Qual o valor da você para a criatividade pessoal enquanto traço evolutivo prioritário? Qual o nível de originalidade intermissivista das autopesquisas e GESCONs pessoais? Na bibliografia temos uma referência. Então vamos agora à mega-análise com a equipe da Enciclosapiens. Neofilia, atributo, ideias, inovação, capacidade, inspiração, imaginação, memória, leitura, heurística, materialização, recinologia, inventologia, evoluciologia, verponologia, heuristicologia, imagisticologia, neoverponologia, neologisticologia e experimentologia. Antes de começar, gostaríamos de fazer da dica, de 2 cursos que estão acontecendo agora, no mês de janeiro, aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Um deles é o Estado Vibracional, Ferramenta Interassistencial. É um curso com o professor Alexandre Fernandes, de Portugal, e o professor Mário Oliveira. Então, a ideia é estudar um pouco mais do EV e ver novas práticas possíveis à instalação dessa ferramenta. Então, é nesse próximo final de semana, 17 e 18 de janeiro, na ACIP. E o outro, nós temos a Semana da Escrita, que vai acontecer de 17 a 25 de janeiro. E também vai ter aqui com o EPICOM, o autor da equipe de autores da Unescom, que vão trabalhar isso. Então, ele vai começar agora, todo dia, no início às 15 horas do dia 24. Então, vale a pena também, vai ter painel livre aberto, vai ter debate de escrita, imersão na escrita, de 19 a 23 de janeiro, todas as tardes aqui também no CAEC. Então, vale a pena aí vocês aproveitarem. E, bem sincrônico aí com o tema de hoje, criatividade, hoje nós recebemos aqui o folder de um curso inédito, que vai ser dado aqui pelo CAEC, chamado Curso Leitura Lúcida.
Então, o curso está muito bem estruturado, nós temos aqui 4 módulos, sendo 2 módulos presenciais e 2 módulos EAD. Então, a turma aí de fora, né, pode se organizar para fazer esse curso. Todas as aulas estão no formato do TED, então vale a pena também vocês se informarem. O início vai ser no dia 29 de março de 2015, então tem aí um tempo ainda para vocês se familiarizarem aí com o curso e se motivarem. Tá ok? Então, fica aí a dica. Então, agora voltando ao Paulo, né? Paulo, esse tema, criatividade intermissivista. Eu já sei porque que você fez esse tema, mas muitos daqui não te conhecem, né? Então, por que você escolheu esse tema? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade. Estou muito feliz aí com a estreia na Enciclopédia da Conscienciologia. E também queria dizer que é uma sincronicidade. Esse mês de janeiro de 2015, eu comemoro 18 anos que eu coloquei o pé numa instituição da Conscienciologia. Foi em janeiro de 1997, lá em Ipanema, numa palestra com a professora Malu Balona, que inclusive agradeço muito, porque aquela história, o primeiro professor influencia muito a gente entender as coisas e tudo, e ela, como excelente comunicóloga e pessoa criativa, conseguiu me fixar, porque eu sempre fui uma pessoa muito crítica em vários aspectos e várias linhas de conhecimento, eu não conseguia me fixar em nada. E na Conscienciologia estou firme até hoje. E aí, respondendo a sua pergunta, como eu cheguei a esse tema, né, e nesses 18 anos eu tive procurando qual é a minha linha de especialidade. Porque a partir do momento que a gente entende que a Conscienciologia é tudologia, então existem praticamente infinitas linhas de especialidade. Até você se encontrar, e quanto mais polivalente nós somos, mais difícil fica da gente chegar nesse ponto. E aí a minha conclusão nesses 18 anos de Conscienciologia, de voluntariado, docência, pegando a mão na massa, fazendo a mudança para Foz do Iguaçu, uma conclusão óbvia que eu vejo assim, o nosso grupo, ele está a serviço da Helbex, né? Que é um mega projeto dos serenões, lá do Incógnito, Consciência Livre, Serenão, Evoluciólogo, e nós estamos nessa linha, né? É um dos pilares, a Conscienciologia é um dos pilares da Helbex, né? Dessa reorganização planetária. Se nós formos ver as notícias da semana, né, que a gente vê na mídia, nós ainda estamos num planeta muito atrasado. A gente ainda vive uma pré-história do planeta, se for ver o processo do belicismo e tudo mais. E aí, o que é a Conscienciologia? É um novo paradigma da ciência, que é uma linha de conhecimento muito nova, tem 200 anos, a ciência convencional, e a Conscienciologia está trazendo, ampliando, né, trazendo os conceitos da multidimensionalidade, as várias existências nossas e tudo mais, o paradigma consciencial. Então, nesse processo da Helbex que nós estamos inseridos, esse nosso grupo, né, dos intermissivistas. E aí, a materialização desse processo da Helbex precisa de, primeiro, unir os intermissivistas, que é o processo da Cognópolis. E aí tem toda a intrafisicalização desse projeto, né? É uma estratégia. Então, o pessoal fez curso intermissivo, ressoma, cresce, a turma passou lá pelo pandeiro, acessamos as ICs, nos mudamos para Foz do Iguaçu para criar uma base, um peão aqui no planeta, né, que é a Cognópolis de Foz do Iguaçu. A gente sabe que futuramente outras Cognópolis existirão. E estamos começando a ganhar cada vez mais força. Mas o que é isso aqui, essa tal dessa Cognópolis, que é a minha, vamos dizer assim, que é a minha linha de proex, né? Então, assim, a minha motivação maior é ver esse crescimento, né? Então, essa união dos intermissivistas, essa turma toda, para bancar esse novo paradigma, essa revolução consciencial, ela necessita a turma convivendo junto, criando essa nova, o bairro do conhecimento, que futuramente vai ser uma cidade, esse holopensene vai se espalhar nessa macro-região aqui da Tríplice Fronteira. Mas, na essência, todos nós temos o seguinte, o processo da cosmoética, da interassistência, para amplificar a consciencialidade do planeta, né? Então,
sendo mais focado na questão da criatividade. O que eu vejo? Esse nosso grupo tem 3 tipos de... Eu estou fugindo um pouquinho do assunto, mas para chegar lá, que é uma maneira que eu tenho de pensar em relação a esse processo todo, né? Eu vejo que nessa revolução consciencial, nesse momento que a gente está criando aqui a Cognópolis, que está no início, vamos completar agora 20 anos, né, de CAEC, eu vejo que existem 3 linhas de intermissivistas. São os intermissivistas históricos, né, o pessoal que fez curso intermissivo, né, somos nós aqui, os intermissivistas. Tem um outro componente de consciência que vai vir aqui para Cognópolis, para basear essa revolução, que são os cientistas eletronáuticos da história, que eu acho que estão vindo ressomar para cá, para o planeta, mas vão fazer uma sinergia grande aqui na região. E tem a turma dos extraterrestres, com a liderança do EME, por exemplo, que vão ressomar também para trazer um caldo para esse processo de reorganização. Amarrando isso tudo, né, esse processo da Helbex, com essas 3 linhas de consciências, os intermissivistas, os cientistas históricos, né, século XIX, século XX, século XVIII, mais a turma de extraterrestre, que é uma transmigração a menor para o planeta. Isso tudo vai fazer um caldeirão cultural e vamos criar aqui uma cidade criativa. Como na história da humanidade, nós tivemos vários momentos na história da humanidade que, para existir certas revoluções culturais, científicas, foi necessário que um grupo de genialidades convivessem juntas, para, na troca de ideias, as novas ideias aparecerem, né, as verpões de cada época. Aí nós temos Atenas, né, na época do helenismo, Florença, na Renascença. Aí você pode pegar século XIX, um processo mais eletronáutico da Revolução Industrial, lá em Londres. Tivemos também, século XX, um ícone, que é o Vale do Silício, mais recente, né, processo da computação, pós-Segunda Guerra Mundial. E eu vejo que nós estamos aqui liderando, nós somos os líderes, né, com a liderança maior do professor Valdo Vieira, essa revolução científica, né, paradigmática, que vai entrar para a história, que é a questão da Cognópolis. Então, a partir desse cenário, que é um cenário que eu vivo pensando o tempo todo, que é a minha paixão, minha linha de especialidade, eu gosto de pensar nos cenários futuros, o que vai acontecer, o que nós temos que fazer. São infinitas questões. Aí eu destaco, dentro desse grupo, dentro desse nosso Holopensene, um megatrafor grupal. Então, nós temos um megatrafor, o nosso grupo, que é o processo da criatividade. Então, analisando a questão da criatividade em si, enquanto traço consciencial, né? Porque você, para fazer uma revolução científica no planeta, ajudar o planeta a pensar maior, no nosso caso, e trazer mais consciencialidade, mais cosmoético, tudo, eu vejo que o traço consciencial da criatividade é básico, né? E eu vejo que se fala muito pouco ainda de criatividade, apesar do grupo ser muito criativo. Então, quando você vê o trabalho, por exemplo, da Enciclosapiens, que é uma IC especializada na enciclopédia da Consciologia. Ela foi criada para isso, para desenvolver esse mega projeto, que não tem fim a princípio. Né? No futuro você vai ter upgrade. Isso é criatividade pura. Então, é um grupo criativo que estimula a criatividade. As pessoas aqui estão sempre em crise porque tem que escrever verbete, porque tem que escrever livro. E estão em crise porque são criativos, porque se não fosse, não ia ficar em crise, aquilo nem ia incomodar. Né? Então, a gente tem que organizar a vida para ser produtivo. Né? Tem o processo da assistência maior, que é a GESCOM, a Mega GESCOM, que é a criatividade pura. Né? Então, assim, uma das bandeiras que eu quero trazer, que eu quero até desenvolver curso, né? Quero esse ano agora desenvolver um curso, a princípio o nome... A princípio ainda é um nome teste ainda, que seria inovação conscienciológica. Mas o meu foco é o quê? A gente trabalhar e entender mais esse nosso atributo da criatividade. Né? Então, dar mais valor para isso e entender. Nós temos várias ICs que estão trabalhando vários atributos. Então, esse é mais um que nós temos que desenvolver. Né? E a criatividade, eu vejo que é o seguinte, ela
Aí a gente continua, porque depois... Vamos atender os tertulianos. Pois é. Quando começa, né, vai falar de criatividade, vai associando ideia e vai embora. Então, vamos agora atender os tertulianos, então. Tá? De Curitiba, essas perguntas. Em estrangeirismologia, na página 2, final da primeira linha. Achou aí? Quais dicas para mantermos o pensamento large no contrafluxo social vigente? Olha, ótima pergunta. Então, assim, quais dicas para manter o pensamento large no contrafluxo social? No contrafluxo social. O contrafluxo social ele só já atrapalha todos os nossos trafores, né? Então, a nossa determinação, a nossa vontade é o que vai bancar a questão dos nossos trafores. No caso do pensamento large, eu vejo que é um desafio. Por que é um desafio? Porque as pessoas, a massa, a cultura humana, ela pensa pequeno. É a lei do menor esforço, a lei do... É o mínimo possível, né? Então, a questão, para você bancar o pensar grande, pensamento large, não vejo jeito. Principalmente, você fazer um esforço de pensar large, você observar, ter como exemplos, ou próximo a você, pessoas que pensam large, para facilitar, porque o ambiente ajuda, né? E eu vejo que é a persistência mesmo, não é fácil, né? Mesmo quem tenha uma condição dessa de pensar large, se essa pessoa não tiver um processo de autonomia muito grande, né, de autodomínio muito grande, né, até energético, a energia dos outros, da maioria que não pensa large, engole. Então, esse é um processo de autodeterminação mesmo. Fatologia, na mesma página 12, no final da terceira linha. Como podemos ter uma visão de futuro mais exata em meio a tantas variáveis atuais? Olha, isso é um outro processo que eu gosto muito da questão da visão de futuro, não é isso? Perspectiva, né? Visão de futuro, né? Então, assim, isso daí é treino e mais uma vez, dentro da linha da pergunta anterior, determinação da pessoa. Agora, a questão de visão de futuro, de fazer cenários e tudo, isso é treino e experiência. Gente, com experiência de vida, com leitura, procurando ter cosmovisão das coisas, entendendo como funciona o ser humano, tendo mais ou menos variáveis, se você entendendo como funciona a consciência, né? Que a conscienciologia ajuda muito isso. Como funcionam as pessoas, os grupos, você tendo leitura, entendendo como está o ambiente, tendo cosmovisão, e aí você vai, vamos dizer assim, você tem vai treinando, né? Você fala assim, nessa condição aqui, o que vai acontecer daqui a um dia com essas pessoas nessa situação? Anota, vê o que acontece. Depois, faz de novo o exercício e vai vendo como você funciona, como é a sua capacidade. Agora, tem uma outra variável nessa questão da visão de futuro, além da pessoa ter essa habilidade, né, gostar de fazer isso, né, tem o processo do parapsiquismo, né? Tem as ideias dos amparadores, as inspirações. Se for uma previsão de futuro para fazer assistência antecipada, você vai ter um paro, né? Então, isso daí a gente tem que levar em consideração. Patologia, também na página 12, agora na quarta linha de baixo para cima. Qual a diferença entre superdotação e genialidade? No caso da superdotação, existem várias linhas de definição da superdotação. Mas a superdotação, basicamente, é uma pessoa que é acima da média em algum atributo, né? A gente pode dizer que um desperto é um superdotado em relação a um tenepsista, né? Lá na escala evolutiva. Agora, a genialidade é um conceito que até quem estuda também fala assim, a gente só sabe se a pessoa é gênio depois que ele morre, né? Ou depois que o trabalho foi publicado e foi realizado. Porque o conceito de gênio, da genialidade, é aquela pessoa, é aquela condição que a pessoa descobre alguma coisa que avança alguma linha de conhecimento. Ela revoluciona. Então, por exemplo, o Sovaldo, a gente pode considerar um gênio a partir do momento que ele está ampliando a ciência convencional, né? Então, a genialidade é a questão de ampliar alguma
linha de conhecimento, algum conhecimento. A superdotação é um processo de inteligência que você pode se comparar em relação à média, né? Então, também a superdotação é um processo referente à média também. É que aí ela perguntava assim, a Consim já ressoma superdotada ou genial? Olha, Ela já nasce com isso? A genialidade a gente considera após o trabalho feito, a gente vai analisar o trabalho. A superdotação também tem um outro aspecto que eu não abordei, que é assim, ele é um acúmulo de experiências passadas. Então, a gente pode considerar que a pessoa nasce superdotada. É aquela criança de 5 anos que vai tocar piano e vai ver, já mexeu com música em outras vidas, né? Agora é da Alemanha, uma pergunta. Na Fatologia, página 12, final da 4ª linha de baixo para cima. Poderia expandir o fato da Consim Large ser mais criativa? O que seria a Consim Large? Bem, a Consim Large eu considero a pessoa que pensa grande, a pessoa que faz assistência, a pessoa que exterioriza energia com facilidade, a pessoa que tem facilidade, tem flexibilidade mental para aceitar novas ideias, né? Então, dá até para... Existe verbete, né, da Consim Large, né? Sim. Mas eu vejo nesse sentido, né? E aí a pergunta é sobre... Ela está perguntando por que ela é a mais criativa, que você afirma aqui, ó. Porque, assim, o atributo da criatividade, ele já requer que a pessoa seja aberta a pensar grande, a pensar novo, a ser neofílica, né? Então, eu vejo que está intimamente relacionado. O processo da pessoa ser large, tem até a questão financeira, a gente fala muito do aspecto financeiro, né? Que a pessoa é doadora, ela é assistencial, ela faz assistência. Não é mão de vaca. Mas não é mão de vaca. Então, essa pessoa, ela tem um fluxo de energia maior, então ela tem fluxo para novas ideias, e aí, inevitavelmente, a criatividade é um atributo que essa pessoa tem a tendência de ter mais. Também em Fatologia, na mesma página 12, não saímos da primeira ainda, na 3ª linha. Quais técnicas podem ser usadas para desenvolver o ato de pensar grande com discernimento? Olha, essa palavra discernimento é importante na questão do pensar grande, mas eu gosto mais de falar do pensar grande como já sendo homeostático e a megalomania como se fosse um antônimo. Mas, enfim, o pensar grande com discernimento, qual a técnica? Mais uma vez, vamos nos espelhar nas pessoas que a gente acha que pensam grande. Vamos ver como que elas funcionam, né? E vamos pensar em coisas nossas pequenas. Por exemplo, eu dei uma palestra no passado aqui no CAEC e fiz o seguinte experimento com a turma. Pessoal, vamos fazer um exercício aqui para pensar grande, pensar futuro, pensar para frente. Aí, vamos escolher algum IC. Aí eu lembro que o pessoal escolheu a Enciclosapiens, né? Aí a turma escolheu a Enciclosapiens e aí falei assim, em 20 minutos, vamos pensar grande, o que vai ser Enciclosapiens no futuro? Com discernimento. Aí o pessoal viajou. Então, um primeiro passo que eu vejo é você se dar o direito de pensar grande. Porque as pessoas são tão reprimidas, tem um contrafluxo, que elas acham, a cabeça delas ela é tão travada, que ela nem pensar ela se dá o direito. Porque pensar não quer dizer que você vai fazer, né? Então, livre, né? Ninguém cobra nada. Entra lá a prova da Imagística, coloca 200 itens de processos seus para pensar grande. Alguma linha sua de atuação, pensa grande. Escreve, não é pensar, escreve grande. A pessoa tem dificuldade, né? Então, isso dá um impacto nas pessoas incrível. E é legal quando você faz um exercício desse, cria um campo, vê uns amparadores e o negócio vai embora, né? E pensar não custa nada, né? Não tem que pagar, é de graça. É livre, não tem censura. Né? Na Efeitologia, página 14, 2ª linha, o que é o efeito Time Pills do paramicrochip? É de Niterói essa pergunta. O professor Valdo coloca que o paramicrochip, que é uma paratecnologia, os amparadores colocam pessoas em várias condições no paracérebro, é um equipamento extrafísico que, conforme a pessoa vai amadurecendo ao longo da vida, em vários momentos, ele vai acionando novos atributos, novas condições, ligações com centrais extrafísicas, ligações com amparadores, né? Então, essa questão
como que é? Time Pills. Time Pills Do paramicrochip. e do paramicrochip, é isso. Então, o Time Pills é a pílula do tempo. Ela, com o tempo, ela vai soltando certas condições para a pessoa. Transgerismologia poderia falar a respeito do out of the box, fora da casinha, isso, e do pensamento criativo. Isso aí a gente ouve falar muito, né? Pensar fora da caixa, tá na moda, né? E a questão do pensamento criativo, né? Então, assim, o que é a ideia do pensamento fora da caixa? Que o fluxo, não, o contrafluxo, assim, o paradigma atual formata a gente, e a caixa é um símbolo, né? Uma metáfora para dizer que está todo mundo pensando daquele jeito, né? E, então, se a pessoa quer pensar fora da caixa, é esse esforço de pensar além do que se pensa no status quo, no normal da sociedade, né? Não se reprimir, né? Não se reprimir. Lembrar dos minutos. Pensenologia, página 12, terceira linha. O que caracteriza o holopensene dos evoluciólogos e o holopensene dos serenões? Bem, isso daí é mais uma... A gente não tem essa experiência, a gente tem a convivência com o professor Valdo e o resto é teoria, né? Mas o que nós vemos assim? O que eu vejo? O evoluciólogo, tem até o verbete, o aparecimento dos evoluciólogos, né? O professor Valdo comenta que em breve, a partir do merecimento da Cognópolis, dos intermissivistas, os evoluciólogos vão aparecer, eu sou evoluciólogo, claro que é um processo que deve acontecer, e serenão é a mesma coisa, né? Conforme a média do grupo vai tendo maturidade, nós vamos ter uma convivência mais explícita com essas consciências. Agora, o holopensene dos evoluciólogos, eu imagino o seguinte, tanto do evoluciólogo quanto dos serenões, vai ser altamente de estresse positivo. Mas estresse positivo em que sentido? Pró-recim, pró-criatividade, pró-produção, né? Então, a gente vê aqui o exemplo do professor Valdo. A pressão que o exemplo dele dá na gente, para a gente produzir, para a gente ser mais criativo. É o exemplo de criatividade, publicação, exatamente. Né? Então, prolificidade. Então, por exemplo, o professor Valdo fala, meu maior megatrafor é a determinação. Até pode ser, mas assim, eu gosto de destacar no professor Valdo a questão da inovação da criatividade. É um negócio que é para mexer com o planeta, né? Então, pode ser muito determinado, tudo bem, mas o que me salta os olhos, que eu dou mais valor, é esse processo da criatividade. Mas a determinação não seria... Porque uma coisa é pensar, outra coisa é pôr em prática. A determinação talvez fosse o efeito... também pode ter essa grande determinação para colocar coisas iguais. Sem criatividade, concordo. Entendeu? Na verdade, seria um sinergismo, né, da determinação com a... Esse holopensene dos evoluciólogos dos serenões, eu estou querendo chamar a atenção isso. Você conviver com essa turma, eles puxam muito para frente, é locomotivo. Então, amplia a produtividade individual e grupal. Patologia também, de novo, na página 12, na sexta linha de baixo para cima. Poderia explicitar a heterocrítica estimulando a criatividade? Sim. A heterocrítica, ela é fundamental. Tem duas questões que eu acho fundamentais para o nosso processo evolutivo. Um é a criticidade. A gente tem o Losch, né, que é um especialista no processo da criticidade, e tem o processo da criatividade, né? E quando nós recebemos uma heterocrítica saudável, nada mais é do que até dentro do processo da administração de discordância, um processo saudável, você recebe uma crítica, você vai ver aquela condição de uma outra maneira. Quando você vê de uma outra maneira, é o processo criativo. Então, muda o ângulo. Às vezes, ver uma crítica te ajuda a ver com outros olhos aquele assunto, aquele tema, né? Então, é nesse sentido que eu trouxe. Patologia, página 12, quarta linha de baixo para cima. Poderia aprofundar o enriquecimento dos brainstorms com as variáveis conscienciológicas? Esse é o máximo, né? Porque quando existe algum tipo de revolução, por exemplo, final do século XIX apareceu a eletricidade. Todos os engenheiros, todo o pessoal da área técnica, ficou fácil ser criativo, não foi? Inventar, porque a partir do momento que se cria um novo paradigma, por exemplo, o paradigma da eletricidade, apareceram milhares de outros produtos a partir disso. Então ficou fácil para o engenheiro ser criativo.
porque muita coisa não tinha sido inventada. No nosso caso aqui, o brainstorm, nossos debates aqui no tertuliário, por exemplo, com as variáveis da conscienciologia, que amplificam as variáveis da ciência convencional, qualquer um vai poder ter com muita facilidade uma abordagem criativa, ou pela primeira vez no planeta. Porque são tantas variáveis novas, tantos ângulos novos que são inexplorados, né? Então, essas variáveis conscienciológicas, elas facilitam muito a criatividade ou a inovação, né? Parafatologia, página 13, final da 11ª linha. Poderia exemplificar a convivência junto à consciência extraterrestre amparadora? Repete, por favor, qual é? Na parafatologia, no final da 11ª linha. Ela quer saber, que ela exemplificar a condição da convivência junto com consciência extraterrestre amparadora. De São Paulo, a pergunta. Eu não tenho essa experiência, mas é o caso que o professor Valdo traz do EM, né? Eu podia falar que de uma consciência extraterrestre que conviveu com o professor Valdo por mais de 50 anos. Ele parece, segundo o professor Valdo, ele ressomou na Finlândia, parece que em 1999. Nós temos aqui ao lado um especialista no EM, que entrevistou o professor Valdo durante um ano, está escrevendo um livro. A Comunicons hoje está finalizando um documentário sobre o EM. Então, o exemplo que nós temos assim mais prático é do próprio professor Valdo, e temos uma instituição que foi lançada agora em dezembro, que é a Extracons, especializada em extraterrestrologia. Agora, de Sorocaba, parafatologia, página 13, 3ª linha. Poderia comentar a ideia rememorada de existência passada, ainda hoje original para a massa humana impensante? Parafatologia? 3ª linha. Terceira. A ideia rememorada de existência passada. Ainda hoje original. Ainda hoje original. Então, por exemplo, o caso da TENEPS. Hoje de manhã, na mini tertúlia, nós tivemos a pergunta: professor, a TENEPS é novidade? Aí o Valdo falou: não, TENEPS não é novidade. Para ele, para a turma que já praticava TENEPS em outras vidas, então é o caso de uma ideia inata, que na verdade é de outras vidas e é trazido, para a grande maioria das pessoas pode ser novidade, mas para quem já vivenciou, não. Goiânia, fatologia, página 13, 2ª linha. Gostaria que explicasse a imaginação cosmoética como medida do nível evolutivo das consciências. A questão da imaginação cosmoética. Então, se a gente fala que tem a imaginação cosmoética, claro, vai ter a imaginação anticosmoética. Então, o que seria a imaginação cosmoética como medida do nível evolutivo? Então, nós temos lá a prova da imagística, né, que é uma novidade aí, trazida por um serenão, que até achei positivo para trazer mais essa variável da criatividade, da imaginação. Eu tenho refletido muito sobre isso, a questão da criatividade, da imaginação. Então, assim, basicamente o que eu quero dizer nesse ponto é: a imaginação de um desperto não é a mesma de um evoluciólogo, que não é a mesma de um serenão. Então, quanto mais avançada a consciência, mais cosmovisão ela tem, a imaginação, a capacidade dela de extrapolar a partir do nível evolutivo dela vai ser muito maior. Tem mais conhecimento, né? A imaginação dela vai ser muito mais avançada, é nesse sentido. E parafatologia, página 13, 9ª linha. Poderia explicar a memória paracerebral? Memória paracerebral é memória do paracérebro, do psicossoma. Ok? Paulo Norberto, parabéns pelo seu verbete. E eu queria saber uma pergunta aqui na página 13, né, em fatologia, na 15ª linha, sobre a inevitável criação de futura universidade da conscienciologia a partir do desenvolvimento de especialidades conscienciólogas e o aparecimento de neo-intermissivistas líderes de novas disciplinas de conscienciologia. Você poderia ampliar, por gentileza? A Universidade da Conscienciologia nós já estamos construindo. Cada IC é como se fosse uma faculdade, né? A PEX é uma faculdade que está sendo desenvolvida na especialidade por exologia, né? Então, assim, nós hoje temos aqui o bairro, parece que nós com o tempo ainda vamos adquirir mais
terrenos e tudo. Então, isso aqui já é uma universidade. Mas quando eu coloco aqui a universidade, eu vejo que em algum momento no futuro, 5, 10, 15, 20 anos, nós vamos ter condição de ter uma formação do conscienciólogo. Então, você imagina lá, na engenharia você tem 5 anos de engenharia, tem um ciclo básico de 2 anos, cálculo 1 a 4, física 1 a física 4. No terceiro ano você escolhe a especialidade. Não, eu quero fazer engenharia química, quero fazer engenharia mecânica, engenharia naval ou eletrônica. Então, você imagina um curso de 5 anos, que você estude um período integral na universidade. No segundo ano, você termina o básico. Você tem que ter noção de conscienciometria, você tem que dominar minimamente o parapsiquismo, e por aí vai. Depois de um terceiro ano, você escolhe. Não, eu quero ser proexólogo, eu quero ser conscienciômetro, eu quero ser parapsíquico, e por aí vai, né? A outra questão dos neo-intermissivistas com novas especialidades, a gente estava conversando agora há pouco com o Tiago ali fora. Eu vejo que essa geração atual que eu digo, a turma de intermissivistas com mais de 20 anos, de 20 a 82, né? A mais atual está ótimo. Essa nossa turma tem um perfil mais de quê? De abridor de picada, é o pessoal que está construindo, é o pessoal da liderança, é o pessoal mais recém-saído do belicismo do passado. É a turma que está vindo aqui, vem aqui para o chiqueiro de porcos e está criando isso tudo aqui. Vai ter uma geração, que é mais ou menos a geração daquele nosso amigo ali, Já está pronto para perguntar? que é a turma mais da mental somática, que eu acho que também esse grupo atual que eu estou comentando aqui, quando se aposentar vai começar a produzir mais, vai ficar com mais vergonha na cara, né? Que é o meu caso. Mas eu vejo que vai vir uma nova geração, que é o pessoal que vai escrever mais os tratados, que vai ser os grandes especialistas, né? De repente com 2 cursos intermissivos, a gente não sabe. Isso é uma hipótese, né? Que eu estou trazendo. Bom, Paulo, parabéns, o verbete está fantástico. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas vou tentar ponderar aos pouquinhos aqui para dar chance para os outros. A primeira é, na fatologia, você coloca como um dos pontos, eu queria que você fizesse um cotejo disso com a questão da criatividade, o bom humor. A questão do bom humor é mais ou menos na linha da questão do pensamento large, né? Então eu não vejo muito como uma pessoa ser muito criativa com mau humor, né? Porque eu vejo assim, o pensamento large, o bom humor, tudo isso tem a ver com fluxo de energia, a pessoa está aberta à convivência, aberta a novas ideias, a neofilia. Então, eu vejo esse o caso do professor Valdo, que é pessoa com mais bom humor do que ele, né? Ele vive falando, não, eu sinto mais 8 dores, eu tenho um monte de doença, disso, daquilo, mas está sempre sorrindo, né? E até para motivar os outros na condição dele de liderança e tudo mais. Então, assim, o bom humor eu acho básico para o processo da criatividade, né? E a outra pergunta, já na parafatologia, você bota uma coisa específica, eu achei interessante, a inspiração extrafísica acessada durante o banho. Sim, a técnica, né, para a gente acessar, porque qual é a questão do banho? As pessoas, no nosso dia a dia, o nosso contrafluxo, uma das primeiras perguntas, as pessoas estão vivem é a internet, é a televisão, é o trabalho, é ganhar dinheiro, é a vida, né? No dia a dia a gente está com 1001 preocupações. Então existe uma técnica que é na hora do banho, você vai estar lá, no banho você vai estar lá dentro do quadrado, mas paradoxalmente você vai estar lá concentrado E de repente, na hora do banho, de repente, a maioria das vezes, no processo do banho, é que os amparadores conseguem te acessar. Na verdade, eles estão ali o tempo todo, claro, a pessoa que tiver merecimento, estiver trabalhando com assistência, estão ali te dando inspiração. Mas como a gente está naquela agitação do dia a dia, a gente às vezes dá menos atenção para as inspirações fora do banho. Então, no banho, ou quando a gente está mais quieto, numa projeção tranquilo, a gente tem mais facilidade de acessar as inspirações extrafísicas. Pode? Na conformática e antonimologia, você podia falar um pouquinho da diferença entre a criatividade intermissivista, a criatividade, aí na antonimologia, criatividade artística e inovação capitalista? Ou seja, qual a diferença entre esses dois e o... Qual? 6 e 7. Primeiro 6, depois o 7. Fala dos dois, né?
A criatividade artística, basicamente, é a criatividade da forma, né? A gente vê assim, o professor Valdo comenta muito a importância da questão do conteúdo e da forma, né? Quanto mais evoluída a pessoa, mais avança lá na escala evolutiva, mais ela tem capacidade de desenvolver conteúdo, um processo mais avançado. E o artista, nesse sentido, eu gostaria de trazer para a questão da forma mesmo, né? Que a gente tem que sobrepairar a forma para avançar, senão fica muito intrafísico, muito pobre, né? A abordagem. Então, a criatividade artística é nesse sentido. E a criatividade capitalista é a questão lá do iPhone 6 Plus, entendeu? Então é isso, não tem muito o que dizer, né? Então, assim, existe, desenvolvendo a tecnologia, do capitalismo, tudo isso traz muitos benefícios para a gente, tudo, mas do ponto de vista de consciencialidade, traz pouco, né? Então a gente tem muita paratecnologia, muita coisa, muita técnica bacana para avançar evolutivamente, que não essa da inovação capitalista lá do Vale do Silício, por exemplo. Nicolas. Eu tenho duas perguntas. A primeira é na página 13, em fatologia, na 9ª linha de baixo para cima. Página 13. 9ª linha de baixo para cima. 9ª linha de baixo para cima. Podia explicar o estado mundial a partir do desenvolvimento da astronáutica? Sim. Então, o estado mundial é um conceito que o professor Valdo traz para a gente, conforme o planeta, a média do planeta for desenvolvendo, for avançando, né? O nível evolutivo do planeta for avançando, nós vamos chegar em algum momento, alguns séculos, alguns milênios, a gente não sabe ainda avaliar, no estado mundial, né? Então, por exemplo, a unificação da Europa já é um rascunho disso, já é um ensaio disso aí, né? O estado mundial é a unificação dos países, e você não vai ter mais aquela sensação, não, eu sou brasileiro, eu sou terráqueo, né? Então essa é uma questão. E a associação da astronáutica, né? São as naves espaciais e tudo mais, com o estado mundial. O professor Valdo também coloca, eu já pensava nisso também, achei bem bacana quando ele coloca isso, que uma das coisas que vai ajudar a impactar, por exemplo, essas loucuras de terrorismo, essas guerras religiosas e tudo mais, é quando nós conseguimos na Terra desenvolver tecnologia suficiente para ter facilidade para fazer, primeiramente, colônias na Lua e em Marte. Então imagina, você acorda, você olha para o céu, você vê a Terra. Quem estiver morando lá na Lua. Então você abre a janela, olha lá a Terra, legal, pá. Aí você começa a refletir, você, puxa, como é que pode? As pessoas lá estão se matando, mas aquilo é uma poeira cósmica. É uma poeira, além de ser uma poeira cósmica, esses idiotas deveriam ser amigos, né? É todo mundo tá mesmo tudo se matando lá, acabando o planeta. A gente tá respirando o mesmo ar, né? Polui, mas vai o vento. Lá é tão bonito, tudo, a gente está tendo que vir morar aqui nesse deserto, coisa chata. Então tem que começar, então é nesse sentido. Então a astronáutica, né? E eu vejo que o caminho inevitável é o desenvolvimento da antigravidade, um deles, né? Depois tem outros problemas a serem superados, a questão da água, a sobrevivência lá. Então, a colonização extraterrestre, primeiramente na Lua e em Marte, vai desenvolver muito essa tecnologia, e com certeza quem vai impulsionar isso é essa criatividade capitalista. Não tem, isso já está acontecendo. Hoje já existe até o turismo espacial, né? Mas essa questão do Estado mundial e da astronáutica é isso. Quando fica muito popularizado a vivência, a experiência fora do planeta, e você podendo voltar, e tudo isso vai impactar a cultura humana, né? Então é nesse sentido. E em binomiologia, na página 14, o binômio neo-ideia-neopraxis. Página 14. Porque a nova ideia traz uma nova vivência, uma nova prática, né? Então você, quando tem uma vivência, uma nova ideia, por exemplo, quando a gente aprendeu a Conscienciologia, o paradigma, a experimentação, você passa a ter uma vivência da vida, você reflete a vida de uma maneira diferente.
Muito bem. Queria colocar duas perguntas. Primeiro, parabenizá-la aí pelo exemplarismo, né, e pelo teu verbete. E a primeira é aqui na página 13, em parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, que me interessou aqui. Eu queria entender um pouco melhor a compreensão da cosmoética sendo pilar da paramatemática. Você poderia me explicar um pouco melhor para mim? Sim, isso daí foi um debate já tem alguns anos que eu presenciei esse debate aqui na tertúlia, da questão da paramatemática. O professor Valdo trouxe esse conceito da paramatemática, e aí as pessoas começam primeiro o impulso é a gente pensar em números, né? Falou em matemática, a gente está pensando em números, ou em quantificar alguma coisa. E aí tem a Rosa, né, que é a matemática, e o professor sempre brincando com ela, e aí a paramatemática, e ela não entendia. E aí uma vez ele coloca, o que modula a paramatemática é a cosmoética. Então esse conceito de paramatemática é assim, existe no cosmos a questão da sincronicidade, tudo é sincrônico. Quanto mais cosmovisão a pessoa tem, mais ela entende os tempos das coisas, a sincronicidade, fica tudo fácil até de prever futuro e tudo mais. Agora, esses movimentos conscienciais e energéticos, o cosmos é energia e consciência, né? O processo o que modula a consciência e a energia é o processo da cosmoética. Então eu vejo nesse sentido, né? Quando ele fala paramatemático, esse jogo cósmico, tipo uma teoria do caos, esse caos que acontece todo, tem uma matematização por trás disso. Como se fosse possível um dia vai vir alguém aí, alguns neonerds intermissivistas, né? Que vão querer criar essa nova linha da paramatemática. E o povo vai querer matematizar isso. E aí vai precisar da cosmoética para entender mais. E a cosmoética é uma variável fundamental, uma variável que modula esses movimentos. Muito bom. A segunda é uma citação aí bem polêmica, eu queria saber a tua opinião, que vindo de quem veio, né, que é uma genialidade, como você estava explicando aí, e o Albert Einstein ele tem uma citaciologia que é a seguinte: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Foi uma pensata muito polêmica essa, né? E até aqui mesmo na Conscienciologia a gente tem a polêmica disso. Eu queria saber o que você pensa, já que é bem dentro do teu verbete aí. A princípio eu discordo, porque primeiro tem que saber que tipo de imaginação, né? Qual a imaginação? Imaginação para fazer bomba, né? Ou imaginação que levou a fazer bomba, foi no caso dele, né? Então tem a questão da cosmoética. Outra coisa, o conhecimento ele é muito mais importante do que a imaginação. Em que sentido que eu avalio? Vou dar um exemplo aqui do nosso curso novo aqui, curso da Cursinet, Leitura Lúcida. Vai ser estreia esse ano, não percam. Então, assim, por que eu estou falando do curso Leitura Lúcida? Porque a gente está falando de conhecimento. Então, a gente absorve conhecimento através da experiência, através dos contadores de história. O professor Valdo é um grande contador de história, né? Ou seja, através da experiência dos outros, ou através da leitura, através de um filme, né? E a imaginação, a criatividade, elas não são nada sem um arcabouço mínimo de conhecimento, de dicionário cerebral. Então, se a pessoa não tem cultura geral, não tem dicionário analógico, tudo, para que imaginação e criatividade? Então, eu acho que o conhecimento é mais importante que a imaginação. Talvez, me parece mesmo que ele exagerou aí, né, na dose, mas, por outro lado, né, defendendo um pouco até a condição aí da imaginação que você está colocando no verbete, esse componente de você ter que extrapolar, de você ter que ir para o avanço do conhecimento, é uma coisa brutalmente importante. Com certeza. Né? Então, assim, talvez ele tenha errado na dose, né, quando ele afirmou isso. A gente fica no jogo de cintura, mas a gente poderia até dar um empate. Agora, dizer que conhecimento é mais, eu a princípio, nesse momento, não acho. Ele foi radical aí. Né? Corre o risco de falar o que você falou, a sua questão, né? Que ele acabou fazendo uma coisa que gerou uma bomba atômica. A pessoa, às vezes, não vê a consequência das descobertas, né? Sim, por favor. Em parafatologia, na página 13, na terceira linha, o ectoplasma enquanto elo entre a ciência eletronáutica e a conscienciologia.
Como é que você viu esse Isso é interessante, né? Então, o ectoplasma é aquela energia que está entre o soma e do ponto de vista de densidade, né? É a energia que está entre o soma e o energossoma. E por que eu faço esse paralelo entre a ciência eletronáutica e a ciência convencional? E a conscienciológica, não é isso? Como está aqui no texto. Então, assim, a ciência convencional, a eletronáutica atual, oficial hoje, ela está só no intrafísico, no soma, né? E novas paratecnologias, eu já vi o professor comentando também, eu não tenho essa experiência, não tenho rememoração nem nada, mas eu já vi ele comentando, por exemplo, que a antigravidade vai ser descoberta pela ciência convencional quando cair a ficha para a ciência convencional da ectoplasmia. Isso o professor trouxe, eu não tenho experiência nenhuma, mas eu entendo o seguinte, que nesse mundo, no processo da matéria, né, que a gente tem consciência e matéria, no estudo da ciência, no estudo da física, e que a física vai evoluir para a parafísica da mesma maneira que tem a paramatemática, vai ter a paraquímica e tem a parabiologia, o ectoplasma, ele é o elo perdido entre essas duas ciências. Então, por exemplo, hoje nós criamos aí a revista Interparadigmas, que é uma revista para fazer um elo, um processo de comunicação dos doutores formados na ciência convencional, mas são conscienciólogos em termos civis, para ter um diálogo com a ciência convencional, né? Então, tem a revista Interparadigmas, uma revista científica da conscienciologia, que aí fala aí, o próprio nome já explica tudo, interparadigmas. E eu vejo que nós vamos ter na conscienciologia várias interfaces de comunicação com a ciência convencional, né? Então, a revista Interparadigmas é uma. Existe a IC Ectolab. A Ectolab está trabalhando pesado com a questão da ectoplasmia. Já tem muita gente na ciência convencional que mexe dentro da questão da ectoplasmia. Então, eu quis trazer isso, que o ectoplasma é um dos elos entre a ciência convencional e a ciência conscienciológica. André, é aqui à sua direita. Na principiologia, tem 2 itens que eu gostaria que você comentasse. O primeiro é o princípio das 10 mil horas de prática para se atingir a excelência. A curiosidade minha é quanto a esse 10 mil horas, né? Sim. Se teria relação com a técnica de 50 dicionários, né? Que também Não tem a ver. de detalhismo, alguma coisa assim. Você quer saber sobre as 10 mil horas, né? Então, os pesquisadores, se não me engano, psicólogos americanos da Universidade de Harvard, também, se não me engano, na década de 60, foram pesquisar o sucesso, a questão do sucesso, que nos Estados Unidos dá muito valor ao sucesso, né? É uma linha de pesquisa antiga, né? Então, esses pesquisadores, eles foram estudar pessoas que têm sucesso. E o mais recente, essa pesquisa atualizada, década de 90, se não me engano, aí tem um livro que até eu cito no final aqui na bibliografia, que é o Fora de Série, esse livro aqui, né? E nesse livro ele cita essa questão, essa conclusão dos pesquisadores em relação às 10 mil horas e a questão da excelência. Então, o que foi visto? Foram ver lá, por exemplo, Michael Jordan, que é um exemplo de excelência no basquete. Aí foram ver vários pilotos de avião, foram ver em várias linhas de conhecimento, no empreendedorismo, nas ciências, na literatura. E aí foram ver que existia um padrão comum nessas pessoas de 10 mil horas de experimentação. E aí, eu não lembro bem o cálculo, mas se não me engano, essas 10 mil horas de experimentação significam 3 horas por dia durante 10 anos. Né? 3 horas por dia durante 10 anos vai dar mais ou menos 10 mil horas. Quem quiser pode fazer a conta aí se eu não estiver errado. Então, nesse estudo na área do estudo da excelência, chegou-se a essa conclusão da questão das 10 mil horas de experimentação. Tem correlação com a lei do maior esforço, né? Lei do maior esforço. Que é valorizar o esforço. E tem a ver Exatamente. com o mérito, né? Quer dizer, a pessoa é boa, não é de graça. A gente também tem uma abordagem da neurociência
que é assim, o que é uma pessoa que é melhor do que outra? A sinapse dela naquele assunto é mais forte. Para ser mais forte, teve mais prática, né? Então, será que o professor Valdo, por exemplo, ele pratica muitas coisas que ele é bom? Claro que qualquer um de nós, qualquer trafor nosso, mega trafor, é porque ele foi muito praticado, né? Então, esses pesquisadores chegaram a esse número das 10 mil horas, não quer dizer que seja E o isso. que confunde as pessoas é como elas veem só essa vida, então ela vem um superdotado com 5 anos, parece que veio de graça, Aí mas quebrou- não. aí É porque quebrou tem as 10 mil vidas horas. passadas todas que ele trabalhou nisso, né? 10 mil anos, né? Aí por isso que confunde, né? E se Desculpa. pensar 3 horas por dia, na verdade, é a manutenção e o continuismo, né? Isso, se exatamente. pensar 3 horas por dia, não é muito, né? Não E 10 desaquece, anos né? numa vida de 80, 100 anos também vale a pena o investimento. Mantém aquecido, né? Como se aquela não perde, não tem uma queda na excelência daquilo, porque todo dia você treina, todo dia você Agora, treina. nesse então você tá trabalho, a sempre- gente Se a pode gente fazer quer uma... sair com parapsiquismo avançado e domínio das energias, Nessa questão dessa abordagem, nessa questão das 10 mil horas, a gente pode fazer também ampliar a abordagem e ver a questão do multidimensional do amparo, ou até do assédio Sim, também, sim. né? Se a pessoa começa a ficar muito especialista, começa a já ter as ligações sinápticas daquela função, por exemplo, um cirurgião, é uma profissão muito difícil, muito técnica, muito específica. Mas com o tempo, além da experiência dela, do processo sináptico, quem diz que o amparador também já não pode fazer um processo até mediúnico e ajudá-la a acelerar mais, né? Então eu imagino que a um certo momento da experimentação, ela amplia de uma maneira exponencial a partir do amparo dela. Extrapolação, né? É o processo da extrapolação, exatamente. muito bom. O último item, então, o princípio, nada se cria, tudo se copia. É uma crítica, como é que é em relação a esse Oi? tema? Aonde? O último, princípio, nada se cria, tudo se copia. Parece que é uma fase também, uma etapa necessária, né, para atingir uma maturidade, uma certa maturidade para extrapolar. Não sei. Eu diria que não é uma fase. Eu acho assim, a gente não consegue criar nada, né? Estou falando aqui de um atributo, estou puxando a sardinha para a criatividade, mas paradoxalmente, se nós formos ter uma visão cósmica de outros planetas e tudo, a gente não consegue criar exatamente nada. Uma vez eu vi o professor Valdo num heterocrítica de obra lá no Rio de Janeiro, ele ficou mais de uma hora falando sobre isso, e aí eu lembro que ele falou assim, a única coisa que a gente consegue ter novo no planeta são os nomes. Neologismo. Né? São os neologismos. Agora, de resto, então, por exemplo, uma cadeira é uma função. Você acha que a primeira pessoa que pensou na roda, por exemplo, ou numa cadeira, você acha que não existe a roda e a cadeira em outros planetas? Claro que existe. A novidade, a criatividade, do ponto de vista cósmico, talvez seja o nome que a gente está dando aqui, cadeira, que em outros infinitos planetas podem dar outro nome, né? Outra língua, né? Outra linguagem. língua, outro idioma e tudo mais. Então, a criatividade é nesse sentido, né? Que a gente, na verdade, é uma cópia, né? Dizem que Dizem não, o pessoal que estuda a inovação já sabe tanto é que existem as guerras de patentes, né? Guerra de bilhões de dólares, a Apple, Microsoft, Google, compram-se empresas. Agora, recentemente, a Microsoft comprou a Nokia, finlandesa. Na verdade, não era os funcionários que estavam comprando as patentes, que vale muito. Isso é o quê? Cópia, tá economizando tempo de criatividade lá dos engenheiros, né? Então, na verdade, existe a criatividade, mas do ponto de vista de cópia, se for levar em consideração o paradigma consciencial, tudo é copiado, né? Olá. Está desligado, vai dar uma... Eu acho que não está funcionando. Não pega do Fred aí depois. Foi. Acho que funcionou. Parabéns pelo verbete. Eu achei super interessante a questão da criatividade intermissivista, porque eu trabalho com criatividade, né, desde que me formei. Então, ver por esse prisma é muito bom, assim, para mim, né? Eu queria ver que na parafatologia, na sexta linha, eu queria que você ampliasse um pouco mais a criatividade intermissivista na flexibilidade da convivência do paradiplomata. Eu coloquei aqui no verbete várias aplicações da criatividade no processo de
convivência, por exemplo. Então eu vejo assim, um que eu acho básico, mas também dá para trazer para a diplomacia, mas para a parapedagogia, para o professor na sala de aula, que é a questão do guarda-chuva da interassistência, né? Então, cada assistência que a pessoa vai fazer é um contexto diferente, um cenário diferente, tudo diferente. O humor do assistido é diferente, o seu é diferente. Então, para cada situação, você vai ter que ter um quê mínimo de criatividade, porque nunca duas assistências são iguais. Então, aí você pode trazer para a sala de aula, ou às vezes um aluno faz a mesma pergunta sobre a mesma matéria, em dois momentos diferentes, a sua resposta vai ser diferente, né? Até para o entendimento do aluno, para o entendimento da turma. Então, é isso, a questão dessa flexibilidade e criatividade. Né? E você ser criativo em desenvolver uma linguagem, né? Sim. Também na 6ª linha, de baixo para cima, você poderia falar sobre o desenvolvimento da transcomunicação? Para a tecnologia? Isso, é parafatologia, né? Parafatologia. Na 6ª linha, de baixo para cima. O desenvolvimento da transcomunicação. Tá, a questão do... Tem duas áreas que eu acho muito interessante, eu tenho uma certa convicção que em algum dia a conscienciologia, que é a tudologia, nós vamos começar a mexer com ciências físicas, né? Vamos desenvolver engenharia conscienciológica, né? Então, nesse momento, não sei se daqui a 5, 10, 20, 30, para a próxima vida, mas eu vejo que nós vamos trabalhar com engenharia, com física, com química, com biologia, com medicina, com abordagem conscienciológica. E duas áreas que eu penso muito, né, é a questão e quero desenvolver alguma coisa nesse sentido, que é a questão da antigravidade e a questão da transcomunicação. Para quem não sabe, transcomunicação é uma tecnologia de comunicação, pode ser com áudio, pode ser com vídeo, que você traz imagem do extrafísico, como se fosse uma televisão mesmo, uma imagem, para uma televisão, por exemplo, ou para um rádio. Já existem pesquisas desde que existe eletrônica, já se tem esse tipo de experimentação. A Alemanha é um país que está bem desenvolvido, no Brasil tem algumas experiências, tem o Chico, não sei se o Chico está por aqui. O Chico, ele já faz experiências de transcomunicação aqui em algumas dinâmicas da conscienciologia, né? Então, basicamente, a transcomunicação é a comunicação usando equipamento do extrafísico para o intrafísico. E daqui para lá ou de lá para cá. Então, você imagina, nós temos aqui a Comunex Interlúdio. Imagina daqui a algumas décadas a Comunicons tem um programa diretamente de interlúdio, entendeu? É isso aí, pensar grande. Pensar grande, né? Criatividade. Pensar não custa nada, não gasta nada. Não gasta nada, de graça. Estou relaxado aqui. Agora, por outro lado... Por que não, né? Por que não? Por outro lado, é engraçado, quando a gente fala uma coisa dessa, quantas pessoas falam, um dia vai ter, aí ó, lá o Leonardo da Vinci fez o desenho do helicóptero, e o cara é doido, máquinas voadoras, aí séculos depois faz lá Então a gente está careca de ver na história da ciência, que a gente pode dizer que a história da ciência é a história da criatividade, né? Então, a evolução também, eu considero que é a história da criatividade pessoal, né? Eu vejo assim, que eu me divirto com isso. Quando eu falo, uma das coisas que eu gosto de brincar, até é um processo saudável que eu gosto de fazer, mas assim, é uma impactoterapia a partir do processo do pensar grande. Você pode ajudar muitas pessoas com esse processo de ajudar a pessoa a pensar grande. Quando eu falo assim, imagina um programa de televisão diretamente de interlúdio, apresentado pelo transmentor. Sei lá, tem lógica. Eu nunca tinha pensado nisso, mas por exemplo, por que não? Vou dar um exemplo. Nós temos um amigo que dessomou agora, ano retrasado, a Comunicons, ele é o nosso apresentador do nosso programa de web TV, que vai para o Luiz Chefe. Ele já deve estar organizando. Imagina, se ele não pode ser um apresentador do nosso programa daqui a alguns anos, né? Por que não? Radialista, começa com áudio. Áudio do fim. Paulo André, aqui na Principiologia, que a moça é sobre o princípio de nada se cria e tudo se copia. Eu não consegui entender, mas e como é que fica as grandes invenções dos cientistas, né? Às vezes ele tem como chama, um flash, alguma, né? Mas olha só, eu comecei a fazer, eu estou iniciando meus estudos do processo da criatividade. Então a gente pode fazer uma taxologia, né? Fazer uma classificação
dos tipos de inspiração e das origens das ideias. Então, você pode ter uma ideia que ela foi uma inspiração extrafísica de um amparador. Você pode ter uma ideia, que é o caso lá da TENEPS, que é uma ideia inata sua mesmo. Que em algum momento você recuperou aquela ideia. Então, existe a ideia que vem do extrafísico, inspirada extrafisicamente de um amparador. Você pode estar lúcido ou não, às vezes você pode achar que a sua ideia, você patenteou, está ganhando dinheiro, mas foi um amparador que deu a ideia. Extrafísica tem a ideia que vem de você mesmo, que é uma ideia paragenética. Agora, tem as ideias que você pode ter aqui sozinho. Quem teve a ideia foi você, sozinho. Sem ideia de amparador, não é de vidas passadas. Você associou a ideia, duas ideias, teve uma ideia. Agora, em qual sentido que eu falo que nada se copia? Você pode estar sozinho, nada se cria. É no seguinte sentido, que eu defendo, eu concordo com isso. Você pode realmente ter criado, tá? Você criou, beleza, nesse sentido, ok. Mas você não cria nada no cosmos. Você imagina, me diz uma coisa você falou um grande invento, né? Serve o iPhone? Serve? Então você imagina, quantos planetas muito mais evoluídos tecnologicamente que existem, inventaram um aparelhinho e que já inventaram um aparelhinho muito mais top e tudo que... Então, não tem novidade. Nós ainda estamos inventando a roda, a gente é muito fraquinho ainda. Alô, são duas perguntinhas, vocês acham que são rapidinhas. Uma é só para você explicar como é que seria essa consim fonte inspiradora. É uma pessoa, exemplo, né, que, por exemplo, tem o conceito do atrator ressomático, né? É o caso do professor Valdo para a Conscienciologia. Pelo que eu entendi, o EM vai ser um atrator ressomático de extraterrestres, dessa turma que está vindo a maior aqui, essa transmigração a maior aqui para o planeta, né, de extraterrestres. Mas essas consciências líderes, que dão exemplo, elas são inspiradoras, nesse sentido, né? Você se sente inspirado aqui por o professor Valdo? Veio diretamente de Singapura aqui para ficar inspirado? Obrigado. E a segunda é só para entender um pouco também o papel na criatividade você bota aqui a gibiteca, né, os gibis. Sim. Você fazer um pouco o contexto aí. O professor Valdo, ele comenta, porque as pessoas pensam, professor, por que você fez essa coleção de gibi? Se não me engano, ele tinha um apartamento em Botafogo para guardar gibi, né? Ele viajava o mundo todo e ia nas maiores feiras de gibi do mundo. Parece que a maior era na França, se não me engano. Então ele investiu tempo, investiu dinheiro, e ele, na entrevista, inclusive, tem essa cena no filme Valdo Vieira, Vida e Obra, da Comunicons, né? E ele comenta que o gibi é um rascunho, é a base da criatividade. Se você for ver, na inovação, hoje fala em design thinking aí direto, né? Uma das metodologias para inovar, você tem que fazer um rascunho, você não vai logo gastar uma grana pesada numa ideia. Então, você faz um rabisco, faz um rascunho, essa ideia está legal, vamos desenvolver, vamos, não vamos? Então, ele valoriza o gibi, a gente está dando essa valorização em relação ao gibi, em relação a esse rascunho, né? O desenho é importante para você avançar, né? Muitos filmes saíram de gibi, né? É uma linha básica, bem simples, de rascunhar uma ideia. Paulo André, parabéns pelo verbete, está muito rico. Obrigado, tem bastante informação aqui. Na página 13, na sexta linha de baixo para cima da parafatologia, bem embaixo. No comecinho da sexta linha de baixo para cima, as soluções parapsíquicas pró-Reobex. No contexto desse verbete, o que você quis dizer com essas soluções parapsíquicas pró-Reobex? Deixa eu ver aqui. As soluções parapsíquicas... Pró-Reobex. As soluções parapsíquicas pró-Reobex. Bem, eu comecei falando da Reobex, né? Então, assim, quando a gente está falando de Reobex, a Reobex, que hoje a Conscienciologia é um dos pilares da Reobex, existem outros pilares que eu vejo, né? Mas, no nosso caso, o nosso trabalho é trazer o paradigma consciencial. Qualquer paratecnologia que nós formos trazer, ela vai ser uma solução parapsíquica, né? Você, quando está na sala de aula ensinando o EV,
Isso é uma solução para a psique pro Helbex. Né? Certo. E agora você fala também na linha de cima, bem no comecinho também da linha, a inteligência evolutiva no contexto da criatividade intermissivista. Aí seria interessante você fazer um paralelo também, né, entre esses dois contextos. Inteligência evolutiva e criatividade. Isso, inteligência evolutiva dentro da criatividade. Fazer um paralelo eu já comentei aqui também, assim, quanto maior é o nível evolutivo da consciência, lá na escala evolutiva, a imaginação dela, com certeza, é maior, a capacidade de extrapolação é maior, e, nesse sentido, a criatividade também, né? Então, a inteligência evolutiva, eu vejo que ela é proporcional à criatividade intermissivista, o atributo da criatividade. Vamos a perguntas de Nova Friburgo. Exemplologia, na página 15. Poderia dar exemplos da criatividade intermissivista primária e da criatividade intermissivista avançada? Bom, eu trouxe essa hipótese, essa ideia, né, da criatividade intermissivista primária ser a criatividade intermissivista do intermissivista que tem um curso intermissivo. E a criatividade intermissivista avançada do intermissivista que tem o segundo curso intermissivo. Então, o que eu vou falar pode ser eu não vou dar um exemplo prático, mas o que eu vejo é o seguinte, a diferença das duas é um nível de cosmovisão, né? De fixação, de talvez. De fixação avançada. Eu acho que assim, uma criatividade intermissivista avançada, ela vai ser mais policármica, vai ser um processo mais próximo do evoluciólogo, né? E a criatividade intermissivista primária seria mais do nosso nível próximo do desperto, né? Então eu vejo nesse nível. Agora eu não poderia dar um exemplo, não sei, eu acho que a questão da... Você chegou a falar até em relação às gerações, né? Que talvez a nossa geração ainda está mais... mas a pessoa pediu um exemplo. Um exemplo, né? Vamos ver se até o finalzinho, não sei que horas são, a gente tem uma ideia aqui. Questionologia, na página 16. Poderia explicar a criatividade pessoal enquanto traço evolutivo prioritário e como poderíamos identificá-la ou até mesmo desenvolvê-la? Perdão, Adriano. Poderia explicar, é lá na questionologia, vamos lá na pergunta. Sim. Tá? Aí você pergunta lá, se você dá valor à criatividade pessoal enquanto traço evolutivo prioritário. Então ela está querendo que você explique isso. E depois, como se identificaria esse traço evolutivo prioritário e como desenvolver? Eu pergunto aqui, qual valor dá você, leitor e leitora, para a criatividade pessoal enquanto traço evolutivo prioritário? Explica essa ideia. Então, está querendo desenvolver essa ideia do traço evolutivo prioritário. Então, veja assim, evolução, qual é a unidade de medida, não sei se é considerada essa como unidade de medida oficialmente, né, mas assim, eu vejo como importantíssimo, é a Recim. Eu não considero... Eu não consigo imaginar possível a pessoa fazer uma Recim sem ter o processo da criatividade. Cada Recim, para cada pessoa, para cada momento dela, se ela não for criativa, para ver uma solução, para fazer sedimentar aquele mudança de patamar, eu não vejo possível. Eu não vejo possível Recim sem criatividade. Então, nesse sentido, eu já vejo que a criatividade é básica, né? Então, para ir para frente na escala evolutiva, para a pessoa crescer, amadurecer, fazer Recim, criatividade é básico. Mesmo que a pessoa não tenha consciência que ela está sendo criativa, que é o que eu também trouxe aqui. Nós estamos numa comunidade com um nível altíssimo de criatividade. O Domênico De Masi, que é um sociólogo que pesquisa criatividade, ele tem um livro que fala dos grupos criativos. Se eu for ver lá os itens que ele comenta, quais são as características de grupos criativos, né? Nós temos todas as características, né? Então, só que a gente tem que falar mais de criatividade, entender mais a criatividade, estudar mais esse atributo. Então, é nesse sentido aqui que eu vejo que é super prioritário. E como desenvolver, né? Ela pegou. E como é que desenvolve, então, essa criatividade enquanto esse atributo prioritário? Então, a minha proposta que eu quero trazer, eu vejo que lá o australiano, quando trouxe a prova da imagística, ele quis
começar a trazer isso para as pessoas, é assim, vamos entender o que é essa criatividade. Vamos para a chapa quente, vamos lá fazer a prova da magística, vamos ver como está nosso nível de criatividade, síntese. Aí tem vários outros detalhes em relação à criatividade. Então, como desenvolver? É estudando a criatividade, tem muitos livros sobre criatividade. Pega um objeto, faz lá uma prova da magia, se você não pode estar aqui em Foz do Iguaçu, pega um objeto e faz 200 correlações em relação àquele objeto, 200 correlações diferentes, né, em 3 horas. E aí você vai começar a forçar a questão da sua criatividade. Existem vários atributos em relação à criatividade também. Mais uma pergunta aqui. Como seria essa criatividade intermissivista do consenso terapeuta, lá na fatologia? Legal. Então, é aquilo que eu tinha falado, existe a criatividade aplicada a todas as linhas da assistência, na paradiplomacia, na parapedagogia e, com certeza, na consciencioterapia. Então, você imagina lá, o consciencioterapeuta, 2 consciencioterapeutas, o evoluciente e as conscientes. Cada abordagem assistencial, cada ideia que você vai dar lá para o evoluciente, tem que ter esse viés criativo, né? Para a pessoa acessar. E também tem outro aspecto. Você pega 10 consciencioterapeutas, ou 10 professores, ou 10 assistentes, na mesma situação, cada um vai ter uma solução diferente. Uma solução assistencial diferente. Essa criatividade, no caso, seria a dos consciencioterapeutas ou seria da equipe extrafísica? Todo mundo. Todas as consciências envolvidas. Do evoluciente para ele fazer a recídio dele, do consciencioterapeuta para ajudar, e com certeza os amparadores são criativos também, não tem? Eu acho que tem a ver com a última frase que você coloca na fatologia, necessidade de criatividade para abordagem interassistencial, né? Tem que ser muito criativo para você conseguir também abordar, né? Pegar a pessoa lá no... Primeiro fazer o diagnóstico e depois você conseguir abordá-la da melhor forma, né? Exige muita criatividade. Eu penso que é por aí, né? Obrigada. São muitas variáveis conscienciais sempre, né? Para você conseguir, né? Nós estamos aqui com quase 20 perguntas, eu vou dar uma aceleradinha. Na fatologia, 7ª linha. Poderia expandir o exemplarismo criativo do atrator ressomático? Essa acho que você já tinha respondido. Nós temos o caso do professor Valdo, né? Você faz um resumo. Sim, o professor Valdo é uma consciência mega criativa, eu considero que é um mega trafor dele, e um exemplo dele é o que ele faz. Ele começou a enciclopédia, o pessoal aprendeu, já está em outra, e vocês se virem agora, criou uma instituição e vamos embora. É o caso dele no ECP2, que ele criou o ECP2, na época todo mundo achava que era só o Valdo de Epicom, hoje já tem 40 Epicons e está todo mundo aí na chapa quente, é isso aí. Não, e depois da enciclopédia já fez 2 obras, né? Sim. Fatologia, página 3, 1ª linha. Poderia explicar a relação entre a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, Enciclosapiens, e a criatividade intermissiva? Isso eu já comentei também, né? Faz um resuminho só. É um dos maiores exemplos para mim a questão da Enciclosapiens, porque ela está catalisando a criatividade de todo mundo. Porque tem muita gente, não, livro deixa para depois. Mas um verbetezinho, né? Então está todo mundo escrevendo, todo mundo colocando a criatividade em prática. Perfeito. Parafatologia, página 13, 3ª linha. Poderia falar sobre a ideia rememorada de existência passada, ainda hoje original para a paz humana e pensante? Foi o que eu já tinha comentado, a questão da TENEPS, né? No caso do professor Valdo, que ele já trouxe uma ideia do passado. E parafatologia, página 13, 8ª linha de baixo para cima. Poderia comentar sobre a telepatia com amparador extrafísico de função? Que é o caso que eu estava conversando ali com o nosso amigo. Se você for fazer uma taxologia da origem das ideias, do processo da heurística, né, da criatividade, a telepatia, quando um amparador te inspira lá no banheiro, você está tomando banho, você tem a ideia do amparador, é um exemplo de telepatia, né? Perguntas foram de Madrid. Agora, na mitologia, poderia esclarecer o mito do impossível? De BH. Aquela história, não, isso é impossível. Aí teve um cara que não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? E aí, então, a princípio não existe o impossível, né? O efeito cisne negro, mais ou menos por aí. Não avisaram para o cara que era impossível, ele foi lá e fez. Agora ele pediu para falar o nome, é o Wilson, que é voluntário da Comunicons de Sumaré. Vocês devem saber quem é.
Qual a melhor maneira de trabalhar as ideias e pensar cada vez mais grande para pessoas que estão longe da Cognópolis e seus amigos da Conscienciologia? Esse é um desafio. Obrigado, Wilson. Né? O Wilson, ele é o chefão do portal da Conscienciologia. Né? Ele é uma fera. Então, assim, é um desafio realmente estar longe aqui desse Holopensene, aqui do lado da fogueira, né? Ali a Adriana está ali, ó. Está na fogueira ali. Porque aqui tudo fica mais otimizado, né? A questão da radicação vitalícia na Cognópolis. Agora, as pessoas que estão mais longe e querem pensar grande, ter essa criatividade intermissivista colocada em prática, o desafio é fazer ver, tentar se encapsular, tentar estar sempre lendo os livros, assistindo a tertúlia, como você está fazendo aí. E eu sei que não é fácil, mas tem que ter as feras como você aí para bancar. Né? Porque a Conscienciologia não é só em Foz do Iguaçu, é no planeta. Né? Não, ele pode fazer um verbete até disso que ele faz, como é que sustentar um portal conscienciológico. Sim. Ele vai ter experiência e ele vai estar, no momento da escrita, ele já vai estar vinculado com a equipe extrafísica. É importante ele, antes de escrever, ele tem que mandar lá para a Enciclosapis o título para aprovar, né? Uma vez aprovado, é uma boa dica aí de alguma coisa para escrever, tá bom? Alto nível. Então estamos aguardando, né, Wilson? Você vai perguntar? Na verdade Tá funcionando? Na verdade é só de repente para o Paulo fazer a crítica dele aqui, na pergunta sobre as ideias, né, do primário e avançado, me veio aqui talvez uma sugestão. O avançado seria propriamente dito a criação da Conscienciologia da Cognópolis, talvez, né? A criatividade avançada. A primária, de repente, algumas ideias, alguns exemplos poderiam ser uma pessoa que desenvolveu uma nova técnica de EV, ou seja, o EV já temos várias técnicas, desenvolveu mais uma, isso não seria uma coisa avançada, seria uma coisa primária. Eu tive uma inspiração aqui da questão para a gente fazer esse paralelo do criativo primário e o avançado. Na mini tertúlia de ontem, o professor Valdo trouxe que um amparador, na noite anterior, levou para ele uma pergunta para ele fazer aqui para a turma. É uma pergunta simples, a princípio. Né? Então, ele perguntou, qual é a profissão que você faz aqui no intrafísico que você vai poder continuar no extrafísico numa comunex avançada? E aí foi um problemão. Agora, isso foi... Então, mas essa minha profissão não dá para ser exercida lá na comunex avançada. Eu sou policial, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, olha só, qual foi o nível de criatividade que esse amparador teve que ter para fazer, numa pergunta, um processo que gerasse uma crise para fazer o pessoal pensar e sair da zona de conforto. Né? Então, olha só, é um exemplo. Não tenho dúvida nenhuma que isso é uma criatividade avançada. Né? Não precisa ser uma Cognópolis, uma coisa gigante, entendeu? É uma coisa simples, mas de alto impacto consciencial. Antagonismologia, na página 14, na quarta linha. Podia explicar o antagonismo Vale do Silício, Cognópolis? Sim. É a questão da eletronótica, lá da criatividade capitalista, e da consciencialidade, e de repente, um capitalismo futuro consciencial, que a moeda é a assistência, a cosmoética e tudo mais. Nesse sentido. Poderia desenvolver a teoria da Virpon? A teoria da Virpon. Basicamente, a ideia da Virpon é que a verdade é um neologismo, verdade relativa de ponta. Né? Então, é uma verdade que não existe verdade absoluta, as verdades são relativas, em relação a pessoas, em relação a épocas, a locais, a planetas, a comunex. Né? Então, a verdade ela é sempre relativa, de ponta. Então, quando eu trago uma Virpon, eu quero dizer que aquela é uma Virpon, é uma verdade relativa de ponta em determinada situação, determinado grupo, determinada pessoa. Então, para mim, por exemplo, no meu caso, a TENEPS é uma Virpon para mim. Eu estou suando para fazer uma TENEPS. Não é fácil. Eu tenho várias dificuldades na questão da TENEPS. Então, como para mim eu não domino a TENEPS, ainda não estou no nível de OFIEX, então isso para mim é uma Virpon. Né? E Ciclologia, página 4, primeira linha. Poderia falar do ciclo de vigência da Virpon em relação à criatividade intermissivista?
Qual a página? 14. Deve ser na ciclologia, não? É Tá. isso mesmo. Ciclo primeiro. de vigência da Verpom. Isso. Ah, tá. E a relação com o tema. Tá. Ciclo de vigência da Verpom. Então, assim, a Verpom, dentro daquela situação de uma pessoa, de um grupo, ela tem uma vigência. Como, por exemplo, nós estamos trabalhando com ciência. Se nós não começarmos a meter o pau nas ideias do professor Valdo, nas nossas ideias, deixa de ser ciência. Então, a ciência ela vai evoluindo. O que é Verpom hoje, amanhã não vai ser mais Verpom. Então, por exemplo, eu particularmente, eu discordo da questão lá do megatrafó do Valdo. Colocando ele como cobaia, eu não acho que seja a questão da determinação. Eu acho que é criatividade. Uma opinião minha. Né? Então, a Verpom, vamos dizer que daqui a um tempo todo mundo concorde com isso. Então, aquela Verpom da determinação acabou o período de vigência. Né? Agora, a Verpom, esse período de vigência da Verpom, de uma novidade, quando ela acaba, isso significa que tem uma outra novidade. E nesse processo dessa nova novidade, dessa nova Verpom, né, Neo-Verpom, teve um processo criativo ali. Né? Na página 14, em sindromologia, você poderia explicar o que é a síndrome de Amiel e o que ela impacta na criatividade intermissivista? Esse é o exemplo das pessoas que não são criativas, né? Escreve 200 mil livros, você espreme e não sai nada. Ou aquela pessoa que escreve um diário, passa a vida inteira escrevendo um diário gigantesco, não teve utilidade nem para ela, foi só mais para fazer exercício físico à mão só. Tem um verbete da enciclopédia escrito pelo professor Valdo chamado Síndrome de Amiel. Justamente explica bem. Uma patologia que existe mesmo, é diagnosticada. Existiu o Amiel mesmo, né? Professor Paulo, uma pessoa com 70 anos ainda pode ter tempo para começar o exercício das 10.000 horas, iniciando leituras dos livros de Conscienciologia e Projeciologia? Como a idade está avançada, poderá aumentar as horas diárias? Exatamente. Está motivada. Com certeza. Há 10 anos, 70, o pessoal está chegando a 100. Não, mas se nós formos extrapolar, a gente não sabe a condição dessa pessoa especificamente, né? Mas, como você falou, a média das pessoas que tratam bem da saúde, não tem nenhum problema, hoje as pessoas estão chegando com 80, 90, 100 anos com lucidez. 100 já está mas já está aumentando. Mas 80 já está meio que uma convicção do pessoal da área de biotecnologia, de medicina, e os futurólogos, mas já sabem, pesquisas estão sendo feitas hoje em laboratório de farmácia, que em 20 anos, a previsão, em 20 anos, 30 anos, todas as doenças que nós conhecemos hoje, elas já vão ser erradicadas. Não, vão ter soluções farmacêuticas. Entendi. Não quer dizer que todo mundo vai ter acesso, né? Mas, assim, e parece que o nosso corpo pode chegar até os 200, 250 anos, a nossa genética. Né? Tem gente que defende isso, né? Eu já ouvi isso também. Eu já vi a ciência, né? E é interessante, porque se pensar lá na Idade Média, muitas pessoas viviam 30, né? E falar que poderia viver 100 era a mesma lógica que hoje a gente pensar que pode viver 200. Então, por que não? Então a resposta com certeza sim, né? E manda ver, né? Vamos começar. Hoje um garoto de 70 anos é um garoto, né? Jovem. Um garoto. E vamos escrever verbete também. Já teve aqui várias pessoas com mais de 80 que escreveram. Fatologia, página 13, final da segunda linha. Poderia falar acerca dos audiovisuais produzidos pela Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica, Comunicons, Frente de Esclarecimento Policármico? Sim. Eu sou voluntário da Comunicons desde 2005. Esse ano nós estamos completando 10 anos da Comunicons em julho, né? E uma das missões, a missão da Comunicons que eu vejo, que é a divulgação da conscienciologia no planeta de uma maneira policármica. Então, quando eu falo do Wilson, que mandou a pergunta lá de Sumaré, interior de São Paulo, e a questão do audiovisual, né, do cinema, né, televisão, essas são tecnologias que nós podemos aproveitar ao nosso favor do esclarecimento, e são tecnologias que têm acesso policármico. Um filme tem acesso policármico. Imagina se for um blockbuster, por exemplo,
né? Nós temos o YouTube hoje, você pode colocar um vídeo no YouTube, tem vídeos da Conscienciologia hoje que tem 200 mil acessos, né? Então, isso é nesse sentido, né? O audiovisual, ele tem um poder, uma capacidade policármica. Da mesma maneira que hoje nós em Foz do Iguaçu, nós temos uma questão que a maioria dos professores mais experientes estão morando aqui. E o EAD, o ensino à distância, também vai possibilitar isso, né? Você pode gravar as aulas, ou pode fazer aula ao vivo em EAD. Então, essas tecnologias ajudam no processo policármico. É claro que para fazer assistência policármica de fato, tem que ter o merecimento do assistente, né? O merecimento não, a capacidade, né? Porque senão não vai muito longe a energia, mas essas tecnologias, elas ajudam o processo policármico. E interessante, esses acessos também estão crescendo, né? Porque eles vão continuar, nós vamos dessomar e se tudo correr bem, guardarem direitinho esses acervos, os acervos, a cápsula do tempo, Cinemascope, que é o verbete. Tem um projeto. Então vai continuar. A Comuniconte tem um projeto que nós estamos pensando agora com a Consecutivos, com a Holoteca, né? Que é um curso, a pessoa vai falar da vida dela, vai ser filmada, a gente chega lá, eu pego o Fred Falcão aqui. Fred, fala da sua vida, todas as suas respostas, o que você fez, e vamos filmar. Faz tipo um documentário. Aí a Holoteca vai gravar, vai guardar aquilo por séculos, para daqui a alguma vida ele vai acessar. A parapsicoteca, né? Então vamos ter uma... Quer dizer, a parapsicoteca aqui, né? Na verdade, é a parapsicoteca intrafísica, exatamente. Então é um projeto... Tira o para, né? Então vai ser um curso, a pessoa vai desenvolver... Muito interessante. Como se fosse um documentário pessoal, entendeu? E você grava e deixa aquilo para... Claro que nós vamos ter que ter processo de tecnologia para manter isso com o tempo. Guardar, né? Mas o armazenamento está cada vez mais fácil. Mas isso a gente depois coloca no estatuto da Holoteca lá. Ela vai ter que... Não apagar. Tem a lei de Moore também que ajuda, né? Que vai caindo o preço do armazenamento. É, isso eu vou te falando, né? Então, cada vez fica melhor. Parabéns para o verbete. Aqui eu queria esclarecimento aqui na página 13, parafatologia, sexta linha de baixo para cima. As variáveis e traços conscienciais utilizados pelos serenões. As variáveis e traços conscienciais utilizados pelos serenões. Isso é uma das coisas que mais me... É um desafio imaginativo que eu tenho, que é assim, quais são os traços conscienciais que os serenões têm que nós nem imaginamos? Então, eu gosto muito de fazer esse exercício, né? Quais são os traços conscienciais dos evoluciólogos que nós não temos noção, né? Que é ao lado do conscienciograma, né? Ou seja, o conscienciograma hoje, a gente pode considerar que ele é uma semente de um conscienciograma maior. Tem até o desafio de fazer um conscienciograma com 50 mil perguntas, né? Mas para chegar nesse conscienciograma de 50 mil perguntas, eu acho que entra por aí. Quais são os atributos de serenão e de evoluciólogo que a gente não sabe hoje? De repente, com o aparecimento dos evoluciólogos e de algum serenão mais falador, aí eles abrem o jogo para a gente aí, vai ficar um conscienciograma bacana. A gente já sabe que vai tirando zero nessas partes aí, mas vamos vendo. Mas é um desafio criativo e imaginativo, né? A gente imaginar esses atributos, né? Eu acho bem interessante. Esse está falando é muito sério, assim, a ver com a sua criatividade, com a sua personalidade, é a questão do perguntar, né? Porque se a gente não pergunta, não faz as perguntas, a gente não vai obter as respostas. Tem que ser igual criança, né? É perguntar, mas como é que seria? E se dá o tempo de buscar essas respostas, que aí dá chance, se a gente não se pergunta. Isso aí. E aperfeiçoar, eu estava pensando, até eu anotei aqui, né? Um era o perguntar e o outro começar a aperfeiçoar, quem tem o treino, para saber cada vez mais perguntar direito, né? Também para você obter respostas, tem que também saber perguntar, né? Como perguntar? Então, eu acho que é mais ou menos por aí a criatividade, né? Primeiro desreprimir para perguntar e depois ir aperfeiçoando para cada vez saber perguntar de uma maneira mais efetiva, fazer a pergunta certa. Então, isso é muito sério. Esse tipo de exercício eu quero colocar lá no meu curso de criatividade, não sabe? Isso aí eu acho que é isso. Ensinar esse perguntar, né? O que eu fico impressionado, assim, eu já fiz algumas experiências, várias experiências com as pessoas, para ajudar as pessoas nesse processo de pensar grande, large, da criatividade. Eu nunca tive problema aqui na Conscienciologia, pelo menos, dos amigos intermissivistas, das pessoas começarem a desenvolver ideias que elas nunca tinham pensado.
É impressionante isso. Então, todos nós aqui temos muitas ideias latentes. O com está aqui para cair. Quando você estimula, como se fosse lá no jogo do cassino, com aquele monte de moedinha, é muito legal fazer isso, né? Então, nesse curso que eu quero lançar agora, janeiro, fevereiro, de criatividade, eu quero trabalhar com isso, né, com as pessoas. E isso é bacana que aumenta a estima das pessoas, as pessoas ficam felizes, entra o negócio do processo do bom humor, do pensar grande, é uma coisa positiva atrás da outra. Porque se reprime, né? Na hora que desreprime, a pessoa também E outra vai coisa, solta, né? sai dela, não foi do... Claro que tem amparo e tudo, Sim, mas é um processo entendo. dela. Não, mexer com os e cons o valor dela. é da pessoa, porque o que vai dar satisfação é ela. Exatamente. Ela E é um trabalho mais de criar um campo pró-criatividade, entendeu? Perfeito. É um professor inspirador, ou agente retrocognitor, basicamente, né? Perguntar? Na fobiologia, eu achei interessante aqui, você podia explicar como é que isso impacta a criatividade, a decidofobia, como é que isso... Total, né? Porque, assim, quem estuda empreendedorismo, por exemplo, a pessoa vê lá que o empreendedorismo é um processo de criatividade também, né? Muito de criatividade. Claro, tem empreendedores que vão porque estão morrendo de fome ou porque ganharam uma grana, vão empreender, a maioria quebra-cabeça. Mas o processo do empreendedorismo é um processo de alto nível de aprendizado e de criatividade. Então, as pessoas que têm medo de decidir, ou fobia, né, as fobias... Medo de errar, né? Medo de errar, né, exatamente. Não cria nada. Elas têm o medo do risco. Então, se a pessoa não arrisca... Então, por exemplo, lá no Vale do Silício tem uma cultura dos jovens, né, a gente lê os livros sobre o Vale do Silício, você vai lá nos cafés, a molecada lá, o pessoal de 25 anos, recém-formado, querendo abrir as startups lá, os jovens. Quantas empresas você já quebrou? Qual é a experiência você tem? Quem quebrou mais a cara é que tem mais experiência. Então, se a pessoa não tem o medo do risco de errar, ela vai ter o medo do novo. Acabou. Né? Eu já vi, inclusive, entrevistas desses grandes empreendedores, eles começam a mostrar quantas vezes eles falharam antes daquele dar certo. Né? Então, a pessoa tem aquele mito de, tem que dar certo de primeira. A Recim, se você for analisar a Recim, o que é? Você está errando milhares de vezes aquele mesmo ponto. É erro. Só que a gente vive errando. Então, não adianta ter decidofobia, que você já erra. Com decidofobia, parte do princípio o quê? Você já erra. Né? Só para continuar... A coisa que nós somos mais familiarizados é com erro. Só que tem que assumir isso, entender esse processo. Decisão e mito, então, eu queria que você explanasse aqui o mito de os loucos serem mais criativos por causa disso, que não tem nada a perder. É assim, quanto mais estiverem te chamando de louco, se você não for louco, se tiver a convicção que não é louco, né? Partindo do princípio também. E as pessoas começarem a te chamar de louco, você começa a falar assim, olha, eu não sou louco, eu sou um cara que estou pensando várias ideias aqui que eu sei que são fora da casinha, tipo a televisão diretamente de interlúdio. Se as pessoas começam a te chamar de louco, isso é até, às vezes, uma medida do teu nível de criatividade. Claro que a gente tem que ponderar, tem que analisar com calma. Não é fazer Agora, existe esse mito, né, os loucos são mais criativos. E isso não é verdade, né? Vários processos psiquiátricos graves, né, que a gente sabe que existem, de vários gêneros da humanidade que tinham problemas psiquiátricos, alcoolismo, drogas, depressão, esquizofrenia. Tem filmes disso tudo, de gênios que tinham todo tipo de doença. E existe uma exaltação, são pessoas que acabam aparecendo mais, e acaba tendo um folclore de que o louco é criativo. O que traz um pouco isso é que, para você avançar alguma barreira, até certo ponto, ser borderline em relação ao status quo, né, você tem que, para os outros, é louco. Né? Mas a doença psiquiátrica, o louco, de fato, a gente não deve ficar achando que é o máximo, porque não é. Isso é triste, são doenças e tudo, porque senão as pessoas começam ele é louco, começa a sair na capa do jornal, da revista, e não é isso. Né? Eu acho que, não sei se você concorda, eu estava pensando, a diferença talvez entre a megalomania e a questão
visionarismo, né, dessa perspectiva, os fatos comprovam, né, que às vezes a pessoa que ele é visionário, ele tem, mas daqui a 10, 20 anos as coisas estão concretas ali. Então isso também dá uma confiança de que você consegue, que as coisas são mais. É diferente da megalomania, que a pessoa só pensa e não põe nada na prática. Agora, por outro lado, existe uma questão que é assim, várias psicopatologias fazem com que essas personalidades, essas pessoas, elas já vivam, começam a criar sinapses dela viver fora do padrão normal. Quando ela está numa estabilidade, né, ou está controlada, está tomando remédio, fez uma psicoterapia, está tudo bem com ela já tem um padrão de pensar diferente. Mas se for um pensar diferente, com o pé no chão, sem fazer loucura, ela passa a ter um padrão criativo, né? Então, existe essa associação realmente da loucura e da criatividade. O que a gente não pode fazer é exaltar a loucura. Exaltar a loucura. Né? Talvez uma das exceções, não sei se você conhece, eu tive conhecimento, é aquele pintor Arthur Bispo do Rosário, que viveu na prisão e era considerado Não, mas tem milhões de exemplos. Tem milhões de exemplos. Nicolas, por favor. Tenho duas perguntas. A primeira é na Fatologia, página 13, 13ª linha, de baixo para cima. A liberdade de criação de grupos antecipatórios da ICs. Dentro da Conscienciologia, nós temos uma liberdade grande de criar ICs, né? Então, essa liberdade já faz parte do holopensene criativo nosso. Eu acho muito engraçado, eu curto de lembrar disso, falo muito. Em 2005 ou 2006, lá na tertúlia no Salão Verde, o professor Walter chega assim e fala, olha, o transmentor, na época tinha 4, 5, 6 e 6. O transmentor teve aí e disse que nós vamos ter 66. Olha, foi um Deus nos acuda. Ih, que loucura, isso é louco, não sei o quê. Hoje, se falar em 100 e 6, ninguém, está todo mundo relaxado. Também foi a mesma coisa, foi na época vamos construir o tertuliário. Vamos fazer um puxadinho aqui na lavanderia e tudo. Falei, cara, o pessoal não... Vai fazer umas coisas sem dinheiro, a princípio, o dinheiro vai aparecendo, vai fazendo doações, campanhas. Nesse sentido, a questão da liberdade de fazer as pré-ICs, né? Você, por exemplo, você já pensou em criar algum IC, Nicolas? Não? Então deixa eu esperar passar dos 18, pelo menos, né? Deixa eu fazer uns 13 anos, pelo menos. E na página 16, a frase, podia comentar a frase enfática? Comentar, né? A criatividade intermissivista é fundamental nas GESCONs, nas RECINs e na realização da PROEX. Ao modo de mega poder consciencial, direciona a consciência interessada ao novo nível evolutivo. Acho que é a síntese, né, de tudo que eu falei, que a criatividade, para mim, eu trouxe aqui, é importante na RECIN, lógico, vai ser importante na realização da PROEX. Toda PROEX é um produto novo, então é um produto criativo. E a questão das GESCONs também, comentei aqui da criatividade. E depois eu falo da questão do mega poder consciencial. Para mim é um mega poder que não se fala desse mega poder. Eu acho interessante que a vivência na Cognópolis, agora, né, ou na Conscienciologia, ela já nos demonstra como é factível as coisas, né? Porque lembra lá no início, há 20 anos, mais de 20 anos atrás, se falássemos para nós que ia ter essa cidade, essa quantidade de Cs, a quantidade de epicons, tudo isso que a gente já tem hoje, não, é impossível. Como que essas meia dúzia de pessoas aqui chegariam nisso? Então, você vê como que o próprio trabalho desse grupo criativo, como vai mostrando como as coisas são factíveis. Para fechar a ideia aqui, né, para fechar a tertúlia, a turma está se preparando aí, mas eu gosto de fazer uma seguinte pergunta, principalmente para os mais veteranos da turma, nosso grupo aí, você também era da década de 90, sim, a maioria, a turma que é mais da antiga. Eu pergunto assim, você também, né, 90 você em 1995... 1995. Em Portugal, se eu dissesse que está acontecendo tudo hoje aqui, você acreditaria? Você ia morar com 850 pessoas, 36, tarará? Ninguém. Não, quer morar em Foz? Eu podia pensar, vou morar em Portugal. Aí nós vamos complementar. E daqui a 20 anos? Você agora tem 3 horas para escrever no papel o que vai acontecer daqui a 20 anos, e a gente abre daqui a 20 anos esse envelope. Imagina só. Essa é uma técnica que você podia lançar aí para quem quiser. Hoje, dia 12 de janeiro,
Nós temos 3 perguntinhas aqui para não deixar, eu peço desculpas aqui ao nosso teletertuliano, que acabou que as perguntas surgiram, a gente ficou na metade aqui. Fatologia, página 13, 10ª linha de baixo para cima. Gostaria que discorresse sobre as novas tecnologias trazidas pelas consciências extraterrestres, ressomadas na Terra pela primeira vez. Isso a gente já conversou muito, já teve muito debate aqui, nesse sentido, principalmente no contexto, de repente, da Extracons, nesse sentido. Então, por exemplo, nanotecnologia, que é uma tecnologia nova aí mexe com os átomos e faz e acontece. Você pode, por exemplo, não precisar mais matar o gado e criar carne a partir das moléculas. Não precisa mais ter morte de um matadouro, né? Nanotecnologia, antigravidade e a transcomunicação, por exemplo. Existe até o verbete da nanotecnologia ProPaz, se não me engano. Eu acho que tem sim. Fatologia, página 13, penúltima linha. Poderia esclarecer a imaginação cosmoética como medida do nível evolutivo das consciências? Isso também você já falou, comentei, mas só né? faz um resuminho para ele, assim. Só. Quanto mais evoluído é a pessoa lá na escala evolutiva, o evoluciólogo serenante, a capacidade de extrapolação, de capacidade de imaginação é muito maior, né? São mais variáveis, são mais atributos, que ela tem mais experiência, mais cosmovisão. Para a fatologia, página 3, final da 3ª linha, de baixo para cima. Poderia elucidar a criatividade mental somática dos serenões rumo à 3ª dessoma? É bem próxima a essa última, né? Então a gente imagina que, tudo também sem experiência nesse assunto, a gente imagina que, obviamente, é uma conclusão óbvia, que o serenão deve ter um nível de criatividade mental somática top, né? É nesse sentido. Certo? Então, quero agradecer aqui ao Paulo André. Esperamos os outros verbetes. Como eu já falei, eu gosto muito de conversar com você. Eu já sou testemunha ocular de muitas das suas ideias que são efetivas. Você é daquele cara que põe na prática, né? Quantas ideias hoje que nós temos por aqui, que você foi lá o primeiro, né, que deu o embrião. Então, parabéns. Então, estamos aguardando os próximos, tá? Então, agradeço aqui aos tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos também sempre firmes aí perguntando, aos paratertulianos, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 32 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. O Eucárdio com o programa Verbertografia, a Dalva com o curso Balanço Existencial e o Tiago com o curso 40 Manobras em Florianópolis. Boa tarde. Estamos nos dirigindo especialmente aos neoverbetógrafos, ou que ainda não fizeram seu verbete, e desejarem participar da enciclopédia, que a Enciclo Sapiens está abrindo agora, dia 26 de fevereiro até 21 de maio, o programa Verbetografia totalmente à distância. Ele se compõe de aulas em vídeo e textos disponíveis para estudo, e depois, às quintas-feiras, uma aula online tira dúvidas, das 19h30 às 21h30. Os interessados poderão ligar diretamente para o CAEC, pelo fone 45 35 25 26 52, ou se dirigir por e-mail através do caec@caec.org. Obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC e a Apex convidam a todos para participarem da Semana da Max ProEx. Acontecerá no período de 14 a 22 de fevereiro. Nesse mesma programação, teremos o curso Balanço Existencial. Esse curso, você irá realizar um balanço da sua vida até o momento, analisando os erros, as conquistas e as pendências. Não perca essa oportunidade de elaborar o seu projeto existencial pessoal. Este curso será nos dias 14 a 17 de fevereiro. Mais informações sobre valores, formas de pagamento, podem procurar a recepção do CAEC ou através do telefone código de área 45 3525 2652. Obrigada.
Boa tarde a todos. Quero convidá-los a participar do curso 40 Manobras Existenciais, que ocorrerá no dia 23, 24 e 25 de janeiro agora, sem ser o próximo final de semana no seguinte, na cidade de Florianópolis. O curso 40 Manobras Existenciais será ministrado pelo professor Mário Oliveira e equipe. E o curso, então a gente trabalha muitas manobras, né, 40 manobras energéticas, propondo muita interassistência entre o grupo, muitas dinâmicas diferenciadas, um curso extremamente prático, bastante interassistencial. Então estão todos convidados, dia 23, 24 e 25, curso 40 Manobras Energéticas em Florianópolis. Para amanhã, teremos o verbete Atualização Autoparadigmática, especialidade Paradigmologia, e a verbetógrafa Juliana Remédios. Muito obrigado e boa tarde a todos.